Na aula anterior, você aprendeu a elaborar uma excelente carta de vendas para converter seus leads em clientes. Nesta aula, então, vejamos algumas dicas práticas para criar títulos extremamente persuasivos. Muito bem! Quem trabalha com marketing digital sabe que criar uma relação bacana com a sua audiência não é coisa simples, principalmente quando a comunicação é escrita. No entanto, ao treinar a sua produção textual, com o tempo, você será capaz de elaborar textos criativos e extremamente persuasivos. E por falar em persuasão, ao longo deste curso, você viu como ela é essencial para aumentar as suas conversões, certo? Até porque, muitas vezes você precisa prender o leitor logo de cara, para que ele de fato se engaje com a sua marca. E nesse contexto, as headlines criativas são essenciais. Pensando nisso, então, elaborei esta aula com uma seleção de termos altamente persuasivos para deixar seus títulos muito mais atraentes. Pois bem, a palavra truque está entre os termos mais utilizados no marketing digital. E segundo especialistas, ao inserir este vocábulo no título de um artigo do seu blog, as chances de você obter uma boa quantidade de cliques é extremamente alta. Mas a dica para usar esse termo é de fato apresentar algum macete ou diferenciar os leitores, pois caso contrário, sua credibilidade pode ser abalada. Pois bem, a combinação dos termos como fazer forma uma das expressões mais usadas na pesquisa do Google na atualidade. Logo, inserir essas palavras no seu título é uma excelente estratégia, pois elas indicam que você tem a solução para um determinado problema da sua audiência. Assim, por exemplo, se a persona da assessoria pesquisou no Google como fazer um TCC e encontrou um artigo no meu blog, as chances dela se interessar e clicar são enormes. Mas lembre-se, uma vez que o usuário tenha acessado um conteúdo com esse título, ele espera que você o ensine o que prometeu. Assim, organize o assunto em blocos, passo a passo ou com o auxílio de bullet points, para que o texto fique bem claro e didático. Bom, o termo dicas está lado a lado com o vocábulo truque, no quesito informação relevante. Mas neste caso, a sua audiência é levada a acreditar que ao clicar no seu título, será direcionada para um conteúdo repleto de orientações para simplificar alguma tarefa. E para atrair ainda mais a atenção do leitor, a dica é usar esse termo acompanhado por um número, oferecendo então uma listagem de informações. No blog do MX Cursos, por exemplo, temos 6 dicas para implementar um chatbot humanizado, 5 dicas para dar um up no LinkedIn, 5 dicas para se destacar como social media, assim como 7 dicas para criar uma company page de sucesso e muitos outros conteúdos. Pois bem, voltando às nossas dicas. Diversos especialistas em copywriting afirmam que determinadas palavras negativas são excelentes para atrair a atenção e causar um incômodo positivo nos leitores. Esse fenômeno dá certo, pois quebra uma expectativa e interrompe o fluxo de leitura, de maneira positiva, é claro, fazendo com que a sua audiência reflita sobre as informações transmitidas através do seu conteúdo. Quer ver um exemplo? Aqui no blog temos 10 erros de português que você precisa evitar nos seus posts, 5 erros comuns de quem anuncia no Facebook e 8 erros imperdoáveis na produção gráfica. Veja que, além de mexer com a cabeça do leitor, essas headlines ainda trazem números para reforçar a ideia de dicas para corrigir os erros em questão. Pois bem, de volta aos slides. O termo gratuito e sua variação grátis são, de longe, duas das palavras mais atraentes na web. Afinal, por mais que o assunto em pauta não seja exatamente o que o usuário esteja procurando, diante desses vocábulos, eles se mostram bem mais abertos a experimentar, consumir o que é sugerido e, claro, executar uma ação. Por exemplo, quem nunca deixou um e-mail numa página de captura para baixar uma planilha, um e-book ou um webinar gratuito? Assim sendo, se você busca conversões praticamente instantâneas, esses termos não podem faltar nos seus títulos. Dica: para agregar ainda mais valor a essa estratégia, não se esqueça de entregar um conteúdo de qualidade e relevante para solidificar ainda mais a sua relação com o usuário. Aqui no blog, por exemplo, temos artigos do tipo 5 ferramentas online grátis para usar nas edições de vídeos para o YouTube e 10 modelos de checkouts em HTML e CSS gratuitos. Oportunidades que podem ser oferecidas como porta de entrada para converter os leitores do blog em alunos. Muito bem. A palavra segredos, por si só, já traz toda uma ansiedade em descobrir algo que ninguém ou poucas pessoas conhecem. Assim, usar esse termo nos seus títulos é uma ótima estratégia para aguçar a curiosidade do seu leitor. Aqui no blog, por exemplo, temos um artigo intitulado
9 segredos sobre como ser um programador. Veja que a preferência pelo vocábulo segredos, no lugar de dicas, gera mais expectativa no usuário, pois ele está prestes a descobrir, talvez, o que vai alavancar a sua carreira. Dica: para otimizar o uso dessa palavra nas suas estratégias de copy, utilize-a também no corpo do texto e principalmente no CTA. Mas lembre-se de que, assim como o termo truques, o vocábulo segredos precisa entregar algo novo ao leitor, ok? Pois bem, converter. Como estamos falando de copywriting, o termo converter não poderia ficar de fora do nosso dicionário, certo? Afinal, esse vocábulo prende a atenção do leitor logo de cara, pois traz com ele a ideia de que o usuário está prestes a aprender como pode ir de um ponto X, isto é, o foco do seu problema, até o ponto Y, uma possível solução para alcançar os resultados que ele espera. Aqui no blog, por exemplo, temos um excelente texto que mostra não só como criar textos persuasivos, mas também textos que convertem. Ou seja, o título é duplamente atraente para os leitores que estão buscando melhorar a sua produção textual com foco em vendas. Muito bem, a palavra fácil é o adjetivo perfeito para acompanhar uma ação, pois o termo deixa claro que você pretende ensinar algo de maneira didática e simples, acessível até para pessoas leigas ou com poucos conhecimentos em determinada área. Aqui no blog, por exemplo, o termo fácil foi utilizado para mostrar como é simples criar efeitos com CSS3 a partir das instruções dadas no texto, assim como também é possível criar sites de maneira simplificada com CMS Flat File. Bom, o pronome interrogativo porquê deixa bem claro uma relação de causa e efeito. Além disso, esse termo é campeão de buscas no Google, pois indica uma necessidade real e direta de descobrir o motivo de algo. Assim sendo, ao elaborar headlines com perguntas que trazem essa expressão, você cria um elo com o lado emocional do leitor, pois ele tem um questionamento e você traz uma possível resposta. Voltando aqui ao blog, temos diversos títulos que representam as dores e dúvidas de determinados usuários, como por que investir em LinkedIn Ads, por que meus anúncios no Facebook não vendem, o que é painel semântico e por que devo usá-lo, por que migrar para um perfil comercial no Instagram e muitos outros. Dica: veja que nem sempre o pronome interrogativo está no início da headline, como no caso do texto, o que é painel semântico e por que devo usá-lo. Essa também é uma estratégia excelente, pois além de trazer a expressão o que, outro elemento interrogativo, o título já indica que você terá duas respostas em uma só: o conceito do que vem a ser painel semântico e o motivo pelo qual você deve utilizá-lo. Muito bem. E para fecharmos a nossa seleção dos vocábulos mais persuasivos para as suas headlines, o termo descubra é outro que não pode faltar na sua produção textual, pois ele é duplamente convincente, pois tanto instiga a desvendar algo inédito, como também chama para a ação. Uma boa dica para usar esse vocábulo é lançar uma pergunta e usar o descubra como resposta. Aqui no blog, por exemplo, temos títulos como E-commerce ilegal. Descubra como regularizar seu negócio. E front-end ou back-end. Entenda as diferenças e descubra o seu perfil. Veja que ambos questionam a dúvida do leitor e ainda trazem o termo descubra como a solução para o problema em questão. Bom, agora que você já conheceu alguns dos vocábulos mais persuasivos para sua estratégia de copywriting, vamos ver na prática a criação de duas headlines para dois artigos meus. O primeiro falará sobre as diferenças e semelhanças entre os perfis profissionais de um copywriter e de um redator publicitário. E o segundo, a respeito de alguns gatilhos mentais. Muito bem, como no primeiro artigo, eu descrevo ambas as profissões e defino as principais distinções entre elas, eu vou dialogar diretamente com o leitor, fazendo uma pergunta e usando o termo descubra, como você viu nesta aula, para deixar claro que o usuário lerá algo que ele ainda não sabe a respeito de uma dúvida que ele possui. Assim, o título desse artigo será Copywriter ou Redator Publicitário. Descubra qual perfil profissional combina com o seu. E para o texto sobre os gatilhos mentais, eu vou utilizar 3 estratégias persuasivas vistas nesta aula: a numeração de elementos, a palavra descubra e o vocábulo converter. Assim sendo, para aguçar a curiosidade do usuário e fazê-lo ler o meu artigo, minha headline será a seguinte: descubra 7 gatilhos mentais que vão fazer o seu negócio converter mais. Muito bem. Dito isso, então,
Fechamos mais uma aula por aqui e na próxima você vai aprender alguns dos melhores segredos para lidar com avaliações e comentários negativos na web.